Louvado seja o nome de Jesus, para sempre seja louvado. Salve Maria. Hoje, dia 28 de agosto, é dia de Santo Agostinho, doutor da Igreja. Hein? Interessante? Nada mais, nada menos. A Igreja ela é muito sábia, sempre santa. Ontem, dia de Santa Mônica, sua mãe. Hoje, é dia de seu filho, Santo Agostinho, que aqui não tem uma relação concreta, de uma maneira geral, abro parênteses, para falar que toda mãe santa tem filho santo, todo filho santo tem mãe santa. Não, a salvação é individual, mas a história de Santo Agostinho, ela nasce muito pelas orações de Santa Mônica. Então, Santa Mônica se santifica primeiro, né? E essa santificação de Santa Mônica atinge não somente Agostinho, mas atinge também seu marido e provavelmente muitas outras pessoas que conviviam com ela. Aqui a gente já está falando do evangelho da liturgia de hoje, né? Quando Jesus cita o sepulcro caiado, né? O farisaísmo e todos os doutores da lei, ou seja, um coração podre, mas por fora lindo, maravilhoso, e São Paulo cita sobre essa convivência que temos que escolher, né? Com quem a gente convive bem e se afastar daqueles que não. Então, aqui a gente tem muito esse movimento dentro da história de Santo Agostinho, tá? Então, Santo Agostinho nasce no dia 13 de novembro de 354, na África, né? Então, toda a sua família é africana, e sabendo que aquela história que eu já contei ontem, né? Quem não assistiu, assista, Santa Mônica, maravilhosa, né? Santo Agostinho não segue o exemplo de Santa Mônica, que desde criança se dedica à vida cristã, à vida, lembrando que vida cristã é só vida católica, né? Porque não existia tudo isso que a gente vê hoje. Então, o que é a vida cristã, a vida católica na época? Era a busca dos sacramentos, era a leitura das Sagradas Escrituras, a vivência, esse comportamento. Santo Agostinho, não. Santo Agostinho, desde criança, ele gostava muito da retórica, né? Principalmente amava a vida dos prazeres. Ele queria paixão, ele queria sexo, ele queria sanguíneo, acelerado, agitado, né? E queria muito esses divertimentos. Então, ele crescia muito é, nesse, é, é, nesse, nesse ponto do fariseu, né? Do segregado, do separado, de não querer Deus, não querer a graça de Deus. Não, eu quero esse movimento de prazer, né? Então, ele tinha uma oratória muito boa, tinha uma retórica muito boa, ele consumia muito esse movimento de lábia, então ele conquistava muito, né? E sempre foi um jovem bonito, né? Então, é, tem muito disso e as mulheradas adoravam, né? Então ele era apaixonado, era uma atrás da outra, então viciado mesmo nos prazeres, nas paixões amorosas, nas mulheres, no sexo, etc. Tá? É, Só que durante esse movimento da vida dele, ele em Cartagena, ele encontra uma mulher, né, uma moça, e que ele se apaixona mesmo por ela, né? Só que ela não tem a chamada classe social elevada. Ela era de baixa, né? Ou seja, mais pobre, mais humilde. Humilde não de humildade, de virtude. Humilde de não ter recursos, né? Então ele tinha aquele movimento de meio que, né? Eu estou apaixonado por você, mas vamos ficar em segredo aqui, né? Então você percebe como que uma alma que está podre por dentro, ela sempre se esconde, ela sempre boicota a si mesma, ela não consegue explodir nesse amor, ela tem vergonha do próprio amor, etc. E aí o que Santo Agostinho faz? Né? Ele continua com essa moça, ao mesmo tempo que ele está lá na retórica, né? Todo aquele movimento, só que ele tem um filho com essa moça, né? Que ele deu o nome, eles deram o nome de
a Deodato, né? Então, muito interessante falar disso, porque, assim, o pecado atingiu com força, né? E Santo Agostinho, né, como o próprio texto aqui retirado da Canção Nova, que é muito bom, inclusive, que eu aconselho vocês verem, é, fala muito sobre aquilo que ele sempre gostou, e realmente, as leituras. As leituras ele sempre adorava ler, né? Adorava ler. Então, ele começou a entender esse processo de buscar a verdade, buscar coisas boas para a alma, não para o corpo, né? Porque ele só buscava aquecer o corpo dele, né? Com os prazeres, através de quando ele lê, tem uma leitura do autor Cícero, né? Que fala assim: a felicidade consiste nos bens que não perecem. Quais são essas felicidades? Sabedoria, verdade e virtude. Olha o ensinamento hoje para nós também. Sabedoria, verdade, virtude. Aonde a gente encontra nisso? Vida interior, vida de oração, vida com Deus. Não tem outro lugar. Então, assim, se você quer ter mais sabedoria, se você quer ter mais virtudes e quer andar na verdade, você precisa estar naquele que é a verdade, né? Então, ele começou a busca por isso. E aí ele viu a Bíblia, que tem muito dessa questão. Só que as Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, naquele tempo, para ele, era muito grosseiro e principalmente lógico. Por que que lógico? Até hoje a gente vê que todas essas pessoas que estão fora da vida, da comunhão com Deus, fora da graça, em pecado mortal, acho ilógico. Porque o assunto, a forma como Jesus, a forma como a palavra de Deus é descrita, é para o céu, é de fé, é de esperança, numa vida eterna, que não é essa. Então, tudo é ilógico, né? Dá outra face, né? Quando alguém é, te aperta, né? Você tem que amar os seus inimigos, ou seja, você tem que renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz. Que cruz, né? Tipo, é muito, é muito pesado. E né? Por isso que ser de Deus não é um caminho simples, não é um caminho fácil, mas é o melhor. As pessoas querem ser de Deus e não querem ter dor, não querem ter problema. Não, você não está buscando mais problema, não está buscando mais dor, mas você está consciente de que problemas e dores fazem parte da vida, que aqui é um exílio e que a gente precisa ter inteligência emocional e, ao mesmo tempo, visão espiritual de que tudo isso passa. Tudo isso passa e vai passar. Só que como eu lido com as dores, com os sofrimentos, com os traumas, com as coisas que eu já vivi, com o meu passado, né? Então, assim, é importante a gente entender isso. De novo, vida interior. Não se entende se você não tiver vida interior. Então, ele sempre estava buscando o quê? Fora. Fora, 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 fora. E não conseguia, achava até a Bíblia estranha, né? E para quem vive de forma externa, a Bíblia é realmente estranha. Então ele começou, mesmo assim, com aquele toque, mas achando meio estranho e ainda se envolvendo com as heresias. De novo, Jesus trazendo durante toda essa semana esse ponto da heresia. Você vê como que combina. E tem que combinar porque faz parte, porque o conceito e a palavra de Deus é uma só, né? Então você vê que o santo se encaixa na liturgia, né? Porque a vida dele se tornou o evangelho. É isso que Deus quer de nós hoje, que a nossa vida se torne evangélica, se torne de forma prática evangélica mesmo, né? E não é fácil, mas é possível na graça de Deus. Então, ele começa a ver várias questões heréticas, assim, só que, ao mesmo tempo, ele continua com a retórica, com a oratória, aquela coisa muito bonita, mas escolhendo sempre as coisas erradas, tudo que estava de fora, os prazeres, etc. Sabe aquela pulguinha, tipo, atrás da orelha? Você já sabe para onde você tem que ir, mas ainda né, você quer continuar no prazer, aquele movimento de conviver com o pecado, já está habituado, já estou. Quantas vezes nós somos assim, né? Temos um determinado pecado de estimação, a gente leva, Senhor, fica negociando, né? Então ele teve esse movimento até que ele foi para Milão, né? Só que
Só que esse movimento de negociar com o pecado, você fica inquieto. Então, se você estiver inquieto, é porque existem coisas que você pratica que não é o que você queria praticar, né? A inquietude vem disso, porque você sabe para onde você tem que ir, mas você não dá passos porque você, por conta disso, por conta daquilo, porque eu não sei, porque eu tenho medo. Várias questões. De novo, você está buscando fora, você está buscando em você, né? Esse movimento de como fazer acontecer. Não, você tem que entrar, você tem que olhar para dentro, você tem que estar olhando para dentro de si mesmo. Então, Jesus ele cita o fora e por dentro. Por dentro é mais importante. Por dentro é a prioridade, né? Então, é a vida interior, a vida ativa espiritual interior. E aí ele começa a caminhar, até que ele encontra o Bispo Ambrósio, né? Aquilo que eu já comentei ontem, o Bispo Ambrósio era muito amigo também de Santa Mônica, depois que Santa Mônica foi para Milão, né? Ambrósio era do governo, saiu, virou bispo e contagiava aquele povo, né? Então, se você pegar todos os escritos de Santo Ambrósio, você vai se apaixonar. E Santo Agostinho se converte pelas palavras de Ambrósio. Se converte mesmo. Até ele vai vendo que aquilo que Ambrósio falava tinha a verdade. A verdade é quem? É Jesus. Então, Ambrósio foi conduzindo pelas suas palavras e através da graça de Deus que já habitava nele, já era um grande santo. O que que ele fazia? Ele começava a colocar o povo para ir em busca da vida interior. Então, é como se Ambrósio tivesse puxado Agostinho do, da vida externa para a vida interior. E isso inquietava mais ele estava muito próximo. Mas aonde foi verdadeiramente a confissão de Santo Agostinho? Quando ele, em agosto, nesse período, né, ainda desorientado, confuso, vou para lá, vou para cá, mas já com aquele passão assim, tipo, em Deus, em Jesus, Jesus já pegou ele, tipo, e trouxe, ele ouve uma voz interior, olha só, ele já está no movimento interior. Pega e lê a palavra de Deus, né? E aí ele analisa uma palavra, não está na liturgia de hoje, mas Romanos 13, de 13 a 14, capítulo 13, versículo 13 a 14. Esta é a leitura que foi colocada no coração de Agostinho para a verdadeira conversão dele. Comportemo-nos honestamente, sem bebedeiras, sem inveja, sem nada disso que você está fazendo, mas revestivos do Senhor Jesus. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, ali foi o toque, falando assim, caramba, eu preciso sair dessa vida de prazer, essa vida de sexo, sabe? Não, eu preciso me afeiçoar a Jesus, ele é a verdade. Caramba, ele encontrou. Ele tem uma poesia que ele fala que tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, eis que estava fora, mas o Senhor estava dentro e eu não vi. É lindo, né? Então, assim, nossa, né? E aí o que acontece? Ele se converte, ele é batizado na noite, porque era muito perigoso, então era basicamente uma madrugada, entre o dia 24 e 25 de abril de 387, e aí ele volta, né? Ele volta com sua mãe para para Tagaste, né? Que é na África onde eles nasceram. Então, o que que Santo Agostinho faz quando ele se converte? Silencia. Faz um retiro espiritual, vai pro deserto. Você vê que isso daqui também tem na vida de Paulo, né? Paulo de Tarso, né? Quando ele se converte, ele faz o quê? Ele vai para Damasco, né? E aí, depois ele vai para uma terra para também fazer um retiro, para ouvir mais, ouvir Deus, para depois
ser conduzido à missão. Foi o caso de Santo Agostinho. Ele, ele na, lá na África, ele vê sua mãe falecendo e ele continua a vida, ele vai para Hipona. Lá tinha um bispo muito bom, né, o bispo Valério, que ele era muito parceiro, ele se ordena padre e vai crescendo, e através disso, por conta de toda a comunicação de Agostinho, com todo o seu movimento de escrita, só que agora ele fez o quê? É, todos esses dons, talentos, virtudes, ele foi condicionado à vida cristã. Isso é muito lindo, né? Porque, assim, os seus dons e talentos, que muitas vezes hoje são propagados para algo externo, exterior, é, Deus ele vai te moldando para que você pegue todos esses talentos e use para Ele, né? Para o Evangelho. Então, isso é muito importante. Foi isso também que aconteceu na vida de Agostinho. E aí ele se torna bispo. Ele se torna bispo de Hipona. Por isso que muitos lugares chamam Santo Agostinho de Hipona, né? Por conta dele ter sido bispo de lá. Bom? E aqui, para a gente fechar, algumas indicações de livros, como O Livre-Arbítrio, A Trindade, A Cidade de Deus, que é um livro belo demais, mas principalmente o mais famoso dele, As Confissões, onde ele traz de uma maneira muito profunda e muito magistral também a sua vida interior, principalmente a sua história, né? Toda a sua história ele traz detalhadamente, bem profunda. Então, não tem como não ter esse livro na sua biblioteca, As Confissões. Se eu for te indicar um outro, né? A Cidade de Deus, vale também muito a pena ler. Então, ele, de tanta santidade e de tanto conhecimento, ele traz várias novidades para a Santa Igreja. E por isso, por essas novidades, por isso essa riqueza de novos estudos, novas, novas situações assim que ele foi escrevendo, que ele foi dizendo, que ele foi falando, a Igreja o coloca como doutor da Igreja. Interessante, né? Aonde a pessoa veio, aonde a pessoa esteve e finalizou a sua vida. Então, se você hoje olha para a sua história, olha para a sua vida e percebe que existem várias coisas que você fala assim, eu não gosto disso, Deus tem que ter misericórdia de mim, e tem que ter mesmo de todos nós, mas todos nós somos convidados a viver e a sermos santos. Então, não importa o seu passado, importa que a partir de hoje você também quer se tornar uma pessoa melhor. Então, Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós.